Agora, nós começamos. E, de fato, novamente, saudações a vocês, amigos queridos e santos. Eu venho nessa hora, novamente, para estar com vocês onde vocês acreditam que estão. Pois, na verdade, se não fosse pelo fato de que vocês estão escolhendo colocar a sua atenção no mundo físico através do veículo do corpo, nossa comunicação não iria requerer o instrumento que vocês chamam de canalização, nem os instrumentos das tecnologias desse mundo de gravar e capturar as palavras faladas, que são elas mesmas apenas o reflexo de para onde as palavras direcionam a sua mente. Portanto, queridos amigos, eu não venho por mim, mas por vocês. Eu não venho para ensiná-los, mas para amá-los, até que vocês escolham, do fundo dos seus seres, deixar de lado toda a ilusão em que já acreditaram e lembrar a única verdade que é verdadeira. Pois, na verdade, nessa hora, há uma transcendência de tudo o que conhece a limitação. Há uma transcendência de tudo o que conhece idas e vindas, nascimento e morte. Há apenas a mente de Cristo, na qual cada um de nós, como uma centelha de luz divina, como um raio de sol para o sol, descansa eternamente em perfeita comunhão e comunicação sempre. Agora, sem dúvida, o grande segredo é que esse é o estado da sua realidade. Que em cada momento você está em perfeita comunhão com toda a criação, pois todas as coisas são apenas modificações temporárias de uma energia fundamental que eu escolhi chamar de mente de Cristo, o Filho do Pai. Então, amigos queridos, eu venho para onde vocês escolherem estar. E se vocês escolherem abrir esse lugar em seus corações e em suas mentes, onde poderiam se comunicar comigo diretamente, eu os encontrarei lá. O importante, então, como início, é considerar este simples fato de que a sua experiência é sempre o efeito de onde você escolhe focar a atenção da sua consciência. O seu eu sendo ilimitado para sempre, abraçando as muitas dimensões da criação. Você vive nessa consciência que inclui todas as coisas, de todas as maneiras e em todos os tempos. Na verdade, você não conhece separação, nascimento ou morte, ganho ou perda. Nessa hora, enquanto você retira a fita cassete do seu envelope e a coloca no seu equipamento, é porque o livro é de 1900 e bolinha, né? Por isso que ele está falando em fita cassete. Nessa hora, enquanto você retira a fita cassete do seu envelope e a coloca no seu equipamento, reconheça como você, como um ser infinito, escolheu deliberadamente participar de uma forma de experiência. Assim, vocês atraíram para si mesmos o aparato sensorial do corpo, através do qual vão filtrar as energias do domínio físico, de forma que vocês possam ouvir as vibrações contra as cordas vocais, que criam palavras que carregam certos significados para cada um de vocês. E cada um dará cor a este significado de acordo com as percepções que escolheram valorizar. Isso significa que alguns estão mais adiantados do que os outros? Apenas parece ser assim. Na realidade, cada um de vocês é igual. Cada um de vocês, escolhendo, a partir da sua liberdade infinita de atrair para si mesmos certas frequências vibracionais, em outras palavras, certas formas ou qualidades de experiências. Essa liberdade é onde você sempre está, desde antes da criação deste mundo e muito depois dele deixar de existir. Então, em cada momento, você nunca pode ser uma vítima do que vê e nada está fora de você.
O que experimenta, você escolheu direta e deliberadamente para si. E se tiver o pensamento, bem, eu não gosto do que chamei para mim, também está tudo bem, pois dessa forma você escolheu atrair para si a experiência de se julgar. Simplesmente olhe com a inocência de uma criança. Veja como se sente e se pergunte: é essa energia que eu quero continuar ou quero escolher outra? Inspira. Pois quando finalmente todas as escolhas do sonho da separação tiverem sido feitas, tiverem sido experimentadas, tiverem sido sentidas e conhecidas, finalmente surgirá a voz silenciosa e quieta do espírito que fala através da alma, e voltaremos a isso, sussurrando a única verdade, a única realidade, o único amor, a única paz e a única alegria que é contínua. Então, a alma começa a se afastar das coisas deste mundo criado. Ela começa a retirar a sua atenção de todos os apegos que escolheu. Ela começa a transcender a sua identificação com todas as frequências vibracionais com as quais deveria apenas brincar, mas que levou a sério. É a seriedade na mente que é a criação do ego. E é essa grande seriedade que mantém as vibrações que você não quer mais experimentar no campo do seu ser, no campo da sua alma. Quando você, como uma alma, a centelha divina, individual, começa a escolher retirar a atenção e o valor que havia colocado nas coisas, quando aprende a simplificar a natureza da sua própria consciência, quando percebe que pode se entregar a algo que parece estar além de si mesmo e que você pode alimentar o pensamento insano de acreditar em algo invisível, você se aproxima cada vez mais de ser cada vez menos. Você se aproxima cada vez mais de ser cada vez menos. E à medida que você se torna cada vez menos aquilo que achava que era, contrariamente, você se torna mais e mais aquilo que o Pai te criou para ser. O pensamento do amor perfeito na forma. Um canal, um simples veículo através do qual o amor do Espírito pode brilhar. E a sua única tarefa é limpar as suas janelas, encerrar os seus pisos e tirar as ervas daninhas dos seus jardins, para que aquela luz possa se espalhar sem impedimento. Nunca mais você sentirá a necessidade de defender as percepções com as quais se identificou dentro do erro. Na verdade, você saberá quando tiver chegado a este estado desperto, porque será capaz de olhar para todas as coisas criadas que você já experimentou, todas as reações que ocorreram na mente, todas as percepções, todos os julgamentos, todos os desejos que você já teve por qualquer um e por qualquer coisa. E quando eles surgirem na sua mente, eles não perturbarão a sua paz. E você sorrirá. E você verá que foi na sua consciência que surgiram toda a santidade e toda a maldade. Respira fundo. E você verá que foi na sua consciência que surgiram toda a santidade e toda a maldade. Você foi, ambos, santo e pecador. E a sua felicidade ou infelicidade foram apenas a consequência de onde escolheu colocar a sua atenção.
De fato, queridos amigos, eu vim para encontrar vocês onde quer que vocês estejam, porque eu escolhi usar o poder infinito da consciência, que me foi dado pelo Pai, exatamente como foi dado a vocês, para descobrir quão profundo o prazer pode ser quando a mente está focada apenas em ver a partir da mente de Cristo. Então, eu trouxe para mim todos os tipos de experiências do mundo, mesmo quando andei pela sua terra amada como um homem, para me desafiar, para me testar, para me condicionar e superar, para transcender todas as experiências possíveis que poderiam me distrair da lembrança de quem eu sou. Você poderia dizer, aliás, que a minha crucificação foi simplesmente o clímax da minha escolha direta de ser desafiado pelos eventos do espaço e tempo, pois assim eu poderia cultivar em mim a habilidade de ver somente a partir da perfeita pureza da mente de Cristo. O que eu estou querendo dizer, claro, é que a todo momento o que você experimenta no campo das suas emoções e da mente e seus efeitos, em última instância no corpo, estão aí porque você, a partir da sua liberdade infinita, simplesmente selecionou esta experiência, esta energia para focar a sua atenção, de forma que pudesse ver quais são os seus efeitos. Veja, a insanidade não vem da escolha de ver algo diferente da mente de Cristo. A insanidade que você experimenta, como a sua dor, seu sofrimento, sua busca e seus dramas, vem somente da escolha errada de se tornar identificado com o que surge na sua consciência. Então, você perde a visão da inocência, pois, de fato, todos os eventos são perfeitamente neutros e você é livre para vê-los do jeito que quiser. Quando uma criança nasce, e muitos de vocês são mães, sabem disso, você pode experimentar uma profundidade de alegria que é indescritível. Da mesma forma, você também pode sentir medo e contração ao pensar que é responsável por uma criança. Quando um ente querido morre e você sente tristeza e sofrimento, pode ter certeza de que isso aconteceu porque você escolheu contrair sua atenção, de forma que tudo que você pode ver é a perda de um corpo animado, e assim se convencer de que se separou do ser amado. Eu falo por experiência própria quando compartilho com você que a separação é uma ilusão. E quando a morte acontece no seu plano, nesse exato momento, você ainda tem o poder de escolher reconhecer que algo mudou e voltar a sua atenção para uma capacidade diferente que o corpo possivelmente nunca poderia conter, na qual você percebe, ouve e se comunica com aquela centelha de luz divina, a alma, que parece ter desistido da ideia de tentar manter uma forma física animada. Isso é, portanto, imperativo e, de fato, é o primeiro passo daquilo que vamos começar a chamar de o caminho do coração. O primeiro passo para despertar é permitir na mente o pensamento, o axioma, a verdade, de que nada do que você experimenta é causado por algo fora de você. Você experimenta apenas os efeitos das suas próprias escolhas. Pois veja, durante esse próximo ano, vamos construir, mês a mês, aquilo que eu estou escolhendo agora chamar de o caminho do coração. É um caminho desconhecido para o mundo. É um caminho desconhecido para muitos que se consideram guias espirituais. Pois não é um caminho para se apoiar em ou ficar dependente de meios mágicos. É, ao invés disso, aquele caminho que cultiva em você a decisão de voltar sua atenção
para a sua própria mente, para o seu próprio comportamento, para o que é verdadeiramente e real para você, momento a momento, para estudar, considerar, sentir e respirar a luz do Espírito através disso, e constantemente retreinar a mente para que ela assuma total responsabilidade a cada momento. E por que isso é necessário? Porque sem isso não pode haver paz. Sem isso, você não pode transcender as falsas identificações que escolheu. Para usar, talvez, uma forma mais simples na sua linguagem, você precisa chegar a um ponto em que diz a si mesmo: eu fiz isso para mim mesmo. Eu fiz e preciso corrigir. Ninguém é culpado. O mundo é inocente. Nos próximos meses, estaremos comunicando com você cada vez mais profundamente os pontos mais delicados, por assim dizer, do caminho do coração. Pois este é o caminho que me foi ensinado e é o caminho que eu indiquei a vocês através de muitas pistas. É o caminho que provoca a reversão de cada pensamento que você já tenha tido sobre alguém ou alguma coisa. É o único caminho que permite que você volte a passar pelo buraco da agulha e descanse na perfeita paz da qual você nasceu. O caminho do coração não é o caminho do intelecto, pois, na verdade, esse aspecto da mente não foi criado para ser o seu mestre. Foi criado para ser o humilde, e me perdoe a expressão, muito estúpido servo do coração desperto. O coração é aquele que sente todas as coisas, abraça todas as coisas, confia em todas as coisas e permite todas as coisas. O coração é aquilo no qual a alma descansa eternamente. O coração é aquilo que está além do tempo e do espaço, e é aquela centelha de luz na mente de Deus, que é chamada de Cristo. E somente nisso você encontrará a paz que procura. Você descobrirá, então, que o caminho do despertar não é um caminho de se esquivar, mas um caminho de ser verdadeiro. Não é um caminho de realizações e orgulho, mas um caminho de soltar da consciência qualquer esperança ou desejo de ser especial, de ver a si mesmo como tendo feito progressos, de forma que você possa bater a mão no peito e se empavonar. É uma transcendência da esperança de obter a atenção de Deus de alguma forma, de maneira que ele olhe para você e diga: ah, você tem sido uma boa pessoa. Oh, meu Deus, sim, bem, acho que vamos permitir que você entre no reino agora. É um caminho no qual você vai cultivar, independentemente da sua experiência interior ou da sua graduação no despertar, a disposição e a arte de retornar para a simplicidade de uma mente vazia e sem conhecimento a cada respiração. É um modo de vida no qual todas as coisas e todos os acontecimentos se transformam em um aspecto da sua meditação e da sua oração, até que tenha se estabelecido de novo em você a verdade, que é sempre verdadeira. Seja feita a tua vontade e não a minha, pois, por mim mesmo, eu não faço nada, mas o Pai faz tudo através de mim. Inspira, fecha os olhos. Vamos ficar só um minutinho em silêncio. Imagine, então, um estado de ser no qual você caminhe por este mundo, parecendo ser como todos os outros, e, no entanto, você está espaçoso por dentro. Você está vazio por dentro. Na verdade, você não deseja nada, embora permita que o desejo passe através de você e você reconheça isso como a voz do Pai guiando a sua personalidade, as suas emoções e até o seu corpo para os lugares, acontecimentos, pessoas e experiências através das quais a tapeçaria da expiação está sendo tecida e pela qual todos os filhos de Deus são novamente chamados de volta para casa.
E você confia no completo fluir disso. Seja se você for solicitado a dar uma palestra para 10.000 pessoas ou falar para um amigo como você se sente verdadeiramente. Ou se te é ou não solicitado, talvez varrer as ruas e viver sem um tostão. Pois, na verdade, a mente que confia na fonte da sua criação permite todas as coisas, confia em todas as coisas, aceita todas as coisas e transcende todas as coisas. Tenha certeza de que quando você se sentir frustrado ou ansioso, é porque escolheu não confiar na verdade. E a verdade é simplesmente esta: só o plano de Deus para a salvação vai funcionar para você. Só o plano de Deus para a salvação vai funcionar para você. O seu próprio caminho certamente falhará, pois o seu caminho sempre começa com a premissa ilusória e insana de que você é um ser separado da mente de Deus. E, portanto, tem que dirigir o seu próprio curso. Pois se você se sente doente, incapaz e sem paz, porque acredita que sabe como criar a paz? Pois se você se sente doente, incapaz e sem paz, por que acredita que sabe como criar a paz? É preciso muita humildade para se aceitar o primeiro passo do caminho. Eu fiz isso tudo. Eu preciso desfazê-lo, mas não tenho ideia de como fiz. Portanto, devo me render a alguma outra coisa. Quero te dar este pensamento, assim como dei para esse meu amado irmão há algum tempo atrás. E o pensamento é esse. E eu pediria que você o considerasse bem. E se exatamente essa vida que você está vivendo e todas as experiências que está tendo agora, desde o momento em que decidiu, preciso despertar aqui, e se tudo estiver sendo mandado diretamente para você pelo seu pai, pois o seu pai sabe o que é necessário ser desfeito na sua consciência para permitir o seu despertar? E se tudo que você está resistindo forem exatamente os passos que te levam de volta para casa? E se você alcançou uma maturidade ao longo desse caminho, no qual você finalmente estivesse desejando deixar as coisas apenas sejam como são? Respira. E se foi necessário varrer as ruas, você simplesmente respirou profundamente e disse: Pai, você sabe o caminho para casa. E começou a varrer. E na mente vem este pensamento: Meu Deus, eu não serei reconhecido, não vou me destacar, as pessoas não vão achar que eu sou especial. E se eu for apenas um varredor de rua? E você reconhece: Ah, é claro que o meu pai quer que eu faça isso. Tenho que trazer isso à tona para que eu possa olhá-lo e me desidentificar dele e aprender a ser a presença do amor ao varrer a rua. Pois, na verdade, eu lhes digo, o menor entre vocês, de acordo com a sua percepção, já é igual ao maior. E não há ninguém entre vocês que seja menos do que eu. E então, o caminho do coração começa aí. Começa com aceitar humildemente que você criou uma grande confusão na sua consciência. Você criou um labirinto e se perdeu nele. E não sabe como sair. Que por si mesmo você não pode fazer nada. Pois tudo o que você conseguiu foi criar um monte de dramas insanos que não estão acontecendo em lugar nenhum, a não ser dentro do campo da sua mente.
Eles são como quimeras, como sonhos. Na verdade, não há diferença entre o estado de vigília no qual você gostaria de ser o diretor da sua vida e os sonhos que você tem quando o corpo dorme à noite. Eles são a mesma coisa. Eu quero guiá-lo para a paz, aquela paz que transcende eternamente o entendimento e a compreensão do mundo. Eu desejo, porque o meu Pai deseja isso através de mim, te trazer inteiramente para onde eu estou, para que você possa descobrir que existe alguém que chegou lá antes. E quando olhar atentamente, você dirá: ah, sou eu mesmo, sempre estive aqui, mas tinha me esquecido. E no final de toda essa jornada, no final de toda purificação, e sim, a purificação ainda é necessária, você descobrirá que despertar significa não ter ido a lugar algum. Significa ter alcançado uma meta que nunca mudou. Despertar é apenas lembrar-se, mas não é uma lembrança intelectual, pois não é uma ideia, como você compreende ideias. É uma ideia que vibra por todo o campo do seu ser, de forma que até as células do corpo, embora o corpo permaneça fortemente coeso em sua forma atual, até as células do corpo despertam e descansam na verdade que é sempre verdadeira. Respira fundo. O caminho do coração, se você fosse um jardineiro, não cultivaria a arte de retirar as ervas daninhas do seu jardim? Não notaria que o solo tem a umidade correta? Não manteria seus olhos nas nuvens no horizonte e não sentiria o calor do dia? Você não cobriria as plantas delicadas que precisam de proteção para crescerem fortes? E se aqueles que viessem não respeitassem o seu jardim, você não pediria que fossem embora? Ou construiria uma cerca temporária até que o jardim estivesse forte o suficiente? Até que das árvores nascessem frutos o bastante para você dar, até mesmo para aqueles que não respeitaram o seu jardim? Seja então um jardineiro sábio. Cultive um profundo amor e respeito por si mesmo, pois você não está aqui para consertar o mundo. Você não está aqui para corrigir seu irmão ou sua irmã. É somente o amor que cura. E até que você ame a si mesmo completamente, purificando a mente de todo pensamento incorreto que já tenha tido, enquanto você não se amar, você não poderá, na verdade, amar nada nem ninguém, a não ser naqueles breves momentos em que você baixa a guarda e o amor de Deus brilha através de você, tão rapidamente que você nem percebe o que aconteceu. Pois o jardineiro sábio cultiva um estado de consciência no qual o amor de Deus flui livremente. Queridos amigos, aqueles de vocês que escolheram atender ao chamado para participar deste caminho com esta família, se vocês assumirem o compromisso de confiar que o seu Criador colocou diante de vocês um caminho que pode levá-los para casa, você, na verdade, chegarão em casa. Vocês, na verdade, chegarão em casa. Mas comprometer-se significa que você não vai sair da sala quando a gritaria começar. Estamos falando da gritaria dentro da sua própria mente, do seu próprio corpo, das suas próprias emoções. Isso significa que você permanecerá com essas coisas sendo honesto a respeito delas e amando a si mesmo por sempre ter o poder de criar tais percepções insanas de si mesmo e do mundo ao seu redor.
caminho do coração é o último caminho que qualquer alma pode entrar. Existem muitos estágios no despertar. Há muitos caminhos que podem ser seguidos, mas no final, todos os caminhos levam a Roma, como diz o ditado. Em algum momento, toda alma tem que encontrar o seu jeito de chegar ao caminho do coração e voltar para a verdade de que é tempo de assumir a responsabilidade, de aprender a cultivar a habilidade de reconhecer a escuridão profunda e cruel do que eu chamei de ego, que não é nada mais do que o esgoto da negação. É aquilo que não tem luz. E começar a trazer a luz de volta para o caminho, simplesmente observando a sua própria mente, o seu próprio comportamento e as suas próprias reações, com uma sensação de encantamento e inocência, como se fosse uma criança. Pois não está escrito que você deve voltar a ser uma criança para entrar no reino do céu? A criança pequena simplesmente se encanta com tudo que vê e diz: "Uau, que legal!" Você consegue se imaginar olhando para as partes mais escuras e profundas da sua própria sombra, das suas próprias negações, e ser capaz de dizer: "Uau, que legal!" Lembre-se, então, de que tudo é neutro e que, na verdade, tudo que surge na sua consciência não tem nenhum efeito sobre a verdade da sua realidade. O caminho do coração, então, é uma forma de cultivar a decisão de se identificar com a luz que pode dissipar toda a escuridão, não por lutar contra ela, mas por reconhecê-la, aceitando-a com a sua própria criação e escolhendo novamente. O caminho do coração é o caminho que eu ensino. E agora nós começamos um estudo mais focado, digamos, de um ano cultivando juntos, para que o caminho do coração possa se estabelecer na sua mente santa. E vamos fazer uso, de fato, de muitas fontes. E pode haver algumas surpresas, dependendo de quem decida falar com você por meio desse veículo. Mas tenha certeza, em todos os tempos e de todas as maneiras, eu me comprometi a gentilmente dirigir o nascimento e a manifestação do que vocês vieram a chamar de Shanti Cristo. A ideia foi dada por mim. E o que eu dou, eu sustento. E o que eu crio junto com vocês, eu não abandono. Portanto, vocês vão descobrir que eu estarei sempre aqui. Ainda vamos ter que ver se vocês estarão. Lembre-se, então, de que a verdade é sempre verdadeira. Não está na hora, amigos queridos, de verdadeiramente se apropriar da sua realidade? O caminho do coração não conhece a palavra evitar. O caminho do coração não conhece mentira, manipulação ou controle. O caminho do coração não conhece a culpa, embora assista essas coisas surgindo como ecos de padrões antigos, agora superados. Ele aprende a vê-las e reconhecê-las como você pode reconhecer certos tipos de nuvens que passam pelo céu, e então aprende a desviar a atenção da mente, de forma que uma nova escolha possa ser feita. O caminho do coração é o caminho que te chama para casa. E este chamado vem da parte mais profunda da sua alma, que ainda é como o Espírito, que habita como Cristo na santa mente de Deus. Confie, então,
que você é como um raio de sol para o sol. Não confie nas percepções que você cultivou no erro, pois você não está sozinho nesse caminho e não caminha separado dos seus irmãos e irmãs. Esta família não pode conhecer a separação, embora alguns pareçam ir e vir. Pois uma vez que o chamado para despertar através dessa linhagem seja reconhecido, tenha certeza de que mesmo que os corpos não consigam se comunicar no espaço e tempo, a comunicação permanece e não existe forma de evitar isso. E assim, nós começamos o caminho do coração. Entramos agora em uma etapa onde é chegada a hora de parar de ouvir por delicadeza ou por curiosidade e assumir a disposição de vestir o manto daquele que se compromete a curar todos os obstáculos que impedem a presença do amor, que ainda possam permanecer secretamente escondidos nas profundezas daquela parte da sua mente que se esforça por estar separada de Deus e se lembra de que você é verdadeiramente a luz que pode brilhar amorosamente sobre todo o aspecto de escuridão que você tenha conhecido. Assim, ao longo do caminho deste ano, você vai aprender a apertar a mão do diabo, dançar um pouco com ele e reconhecer que a sua face é a sua própria face. Pois quando você consegue dançar com a escuridão que você mesmo criou, essa escuridão transforma-se em um anjo e a luz vive com a luz. Daremos a você e traremos algumas meditações, por assim dizer, certas práticas energéticas para ajudá-lo a cultivar uma qualidade de sentimentos que permitirá que você reconheça as energias que não te servem de uma forma que transcenda o que a sua mente possa escolher pensar sobre essas energias, de modo que você aprenda cada vez mais a se guiar pelo corpo, por assim dizer, a se guiar pela sua sensibilidade e não pelo seu intelecto. Pois o seu intelecto não sabe nada, a não ser as trivialidades que você colocou nele, como se coloca lixo em uma lixeira. O intelecto nunca pode trazer a cura do coração, que é a expiação. Ele pode apenas ser utilizado para argumentar contra as percepções insanas a que você está acostumado, de forma que você poderia ver que talvez seja melhor desistir da sua insistência em tratar o intelecto como seu Deus. Portanto, de fato, amigos queridos, dancem, alegrem-se e brinquem com frequência. Que esse ano seja aquele no qual você traz à tona, dentro de si mesmo, tudo que seja indigno da mente de Cristo. Todo pensamento de escassez, todo sentimento de falta de valor e todo medo. Permita que surjam, olhe para eles, acolha-os e transmute-os através do próprio amor do seu ser e através da sua honestidade. Aceite estar onde você está e não finja estar em outro lugar, pois os mais sábios são sempre os mais humildes. Estejam, portanto, em paz, amigos queridos. Estejam, portanto, em paz com todas as coisas, porque nós nos alegramos. E eu falo aqui dos muitos nós que estamos no que vocês poderiam chamar de estado desencarnado e que estamos escolhendo participar com aqueles de vocês que estão pedindo para serem ajudados neste ano através desse caminho. Estamos muito felizes por estar com vocês. Muitos felizes por amar vocês.
muito felizes por aguardar vocês darem ao seu ser as boas-vindas ao lar. Portanto, de fato, vamos começar a terminar agora a mensagem dessa hora. Mas ao encerrar, quero pedir que vocês fechem os olhos, apenas por um momento. Inspirem profundamente e soltem. E enquanto o ar sai dos pulmões, mantenham o pensamento de que não há nada que valha a pena segurar por mais tempo, que mantenha a sua paz e a sua felicidade distante de você. Comprometa-se. Comprometa-se completamente com a experiência da felicidade. Da mesma forma que você esteve totalmente comprometido com a infelicidade e a limitação e a escassez. Dê ao seu Criador permissão total para limpar o seu porão. Realmente não há nada lá embaixo que vale a pena defender ou proteger. E acontecerá que você vai conhecer a perfeita paz de ter uma cabeça vazia e que nada sabe. Você saberá o que significa estar livre do tempo e ser confortado pelo que é eterno. A paz esteja sempre com você. E nunca mais se permita pensar que você está sozinho. É aquilo que eles chamam de qual é a palavra que vocês têm, insignificância. O que é esta insignificância? Este é um termo interessante. É uma tolice pensar que eu não estou com você. Você pediu, eu atendi o telefone. Estamos conectados. É assim que é. E é assim que será, até o fim de toda a ilusão. Amém.